Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Nós temos um carinho especial por São Pedro, por se tratar de uma criatura humana com quem nos parecemos muito. Ele tinha dúvidas, ele se aborrecia com Jesus, não estava de acordo quando o mestre tomava determinadas atitudes pacifistas. Ele era um pouquinho paraibano, gostava sempre da resposta na hora, não levava desaforo para casa, e por isso talvez Jesus tivesse com ele um destaque muito curioso. Entre as narrativas que os senhores desconhecem, dos espíritos, há algumas, eu narrarei uma ou duas, muito interessantes para identificar o nosso temperamento. Eles estavam de viagem entre duas cidades. Antes, um pouquinho de geografia histórica. A Galileia, como falamos aqui anteriormente, era uma quarta província de Israel. O grande Herodes, que foi um dos maiores bandidos da história, era chamado Grande, não era judeu. Ele conseguiu o posto através das entidades políticas de Roma, através do representante romano em uma cidade próxima da Galileia. E se caracterizou pela crueldade. Ele mandou matar a própria esposa, que era uma princesa que o ajudou a subir ao trono. Mandou matar 2 filhos, com medo de que eles pudessem tomar o trono. E na célebre noite reservada à matança das crianças menores de 2 anos, é um fato histórico. Houve realmente isto. Meninos com menos de 2 anos foram assassinados, e ele tinha um filho menor de 2 anos. E os soldados bêbados, vulgares, naquele instante de sandice, mataram-lhe o filho. Ele também não se incomodou. Isso para dar uma ideia do caráter. Ele tinha um poder de sangue sobre o israelita e o horror à política de Roma. Para agradar os judeus, ele mandou colocar na entrada do templo, que foi considerado um dos mais notáveis edifícios arquitetônicos da época. Quando se fala o Templo de Jerusalém, não é apenas um edifício, é um conjunto de edifícios. É uma cidadela no auge do monte. E ali esta cidadela tinha escola, tinha o templo, residências e etc. E no ano de 70, Tito, o filho de Vespasiano, imperador romano, destruiu tudo, não deixando pedra sobre pedra, como Jesus havia proclamado num diálogo que nós também passaremos em breve. E então, o pai, sabendo que os 4 filhos eram terríveis, dividiu o país em províncias e deu uma província a cada filho, para que ele, ao morrer, o país estivesse entregue aos seus cuidadores, porque ele receava que os irmãos se matassem uns aos outros para governar Israel. Israel era uma ilha de monoteísmo, do oceano imenso de politeísmo. Asseveram os historiadores que este povo singular, até hoje, desde aproximadamente 900 anos antes de Cristo, já era monoteísta. Eram povos do deserto, eram pequenas raças, pequenas aldeias governadas por um tradicional herdeiro daquela província. E eram 12 tribos, cada uma delas com aquele que pertencia à tradição. Essas 10 mais importantes fundaram o reino de Israel.
E as outras duas, dirigidas por Benjamim, uniram-se depois. E Israel, até hoje, procede das 12 tribos do deserto, que se reuniram em uma nação. E, através da história, essa nação saiu em busca de uma terra que deveria pertencer-lhe. Porque 12 pedaços de terra do deserto, sem nenhuma medida senão a tradição, eram sempre razão de conflitos entre um governante e outro. Então, Israel estará sempre em lutas. Os judeus, aqueles que nasciam e viviam em Jerusalém, eram inimigos terríveis dos samaritanos, aqueles que viviam um pouco mais abaixo, ou melhor, mais acima, porque Jerusalém está abaixo de Israel. E eles odiavam os samaritanos por uma questão emergente de guerra. A Assíria e a Babilônia eram os dois países mais poderosos na época, porém foram vencidos pelos persas. Hoje, os persas são os defensores das grandes tradições do império, e nós vamos encontrá-los principalmente administrando essas batalhas religiosas que tanto abalam o Oriente e ameaçam o mundo. Então, eles conseguiram, os assírios, vencer os babilônios e avançar na direção de Israel. Atravessaram a parte baixa e, à medida que foram subindo na direção da Galileia, que fica em cima, eles atravessaram um pedaço de terra que era chamado Samaria. A Samaria agora pertencia a um dos filhos de Herodes o Grande. Mas Jerusalém estava muito bem fortificada, e a Galileia era uma região muito pobre, era o nordeste do Brasil da época, muita dificuldade, ausência de indústrias, vivia praticamente da pesca, em razão do Mar da Galileia, a única poça d'água que existe na região, resultado do rio Jordão, que nasce ao norte e sai a leste, atravessando o deserto e fazendo a região do Mar Morto, porque o mar morre no deserto. Então, as lutas foram muito grandes, e os assírios tomaram essa região da Samaria, que ficava para baixo Jerusalém, repetindo, para cima a Galileia. As lutas foram terríveis. E quando mais tarde os galileus conseguiram vencer os assírios e expulsá-los para a sua terra, Nínive, a sua capital, então aqueles que ali ficaram não eram mais judeus de puro sangue. Até hoje, os judeus mantêm a tradição do puro sangue. Somente casam, com as exceções que ocorrem, interraciais. E, por isso, há muitos fatos genéticos que são a consequência desse relacionamento sexual entre pessoas do mesmo clã, com as mesmas plaquetas, com a mesma constituição sanguínea, trazendo muitas vezes degenerados para uma vida dita normal. E eles passaram a ser chamados samaritanos, porque não eram mais samarianos, porque os de Samaria foram vítimas do poder daqueles que vieram da Assíria, que mataram todos os jovens, poluíram praticamente todas as mulheres. E as mulheres, então, começaram a procriar com o sangue que não era da tradição hebraica. Daí até hoje, o samaritano somente se casa com samaritanos. E existe uma população de menos de 1.000
samaritanos. Embora exista Samaria com outros habitantes, agora nesse mesclado de raças, não tem mais aquela questão da pureza, porque se perderam nos jogos das necessidades evolutivas. Então, eles se foram, mas a sua vida, a da Samaria, ficou encalacrada entre os galileus e os judeus. Daí ficou como que um povo dentro do seu povo. Eles tinham o próprio templo, porque os judeus não deixavam que eles entrassem em Jerusalém para cultuar Deus, para trazer a sua gratidão. A alimentação não era pura, como a dos judeus até hoje. A alimentação, gosha, é parte daquilo que eles comeram no deserto há 2.500 anos. É uma tradição, portanto, muito rigorosa. E mesmo agora, vemos as várias tribos discordando do ataque que os judeus em geral estão fazendo, das lutas, criando problemas internacionais, como também os palestinos. Nem é bom um, nem é bom o outro, são ambos sofredores. Então, os samaritanos eram detestados, vivendo numa área relativamente pequena. Já os galileus eram muitos, porque a felicidade do pobre é procriar, e a do rico é naturalmente controlar, hoje, por meios técnicos, a procriação. Mas naquela época havia outros meios não menos rigorosos de controlar. Mas os galileus, que viviam na miséria, eram um povo agrícola e, ao mesmo tempo, pesqueiro. Porque esse mar parece, diz a tradição israelita, que Jeová colocou este mar para tornar a área mais feliz, porque a temperatura chega a atingir 55 graus em bons períodos do verão. Mas aquele mar produz a mudança tão agradável que desce aos 40 graus. É uma diferença muito grande, de 15 graus no verão. E a sua liberalidade é tão grande que Cleópatra, a rainha do Egito, veio passar 2 verões na Galileia, na região de Magdala, onde viveu aquela célebre mulher que a história guardaria o nome como Magdalena, ou Maria de Magdal. A palavra hebraica é Migdol. Então, essa pobre realidade de uma tribo detestada influiu muito na divulgação do Evangelho de Jesus. Porque para ir a Jerusalém tinha que passar por Magdala, tinha que pagar os impostos. Naquele tempo já havia pedágio, olha que coisa maravilhosa. Não se entrava numa cidade sem pagar um pedágio. Os judeus eram excelentes, porque 1/3 de seus bens eram manipulados pelo Estado. E até hoje nós vemos que os protestantes cobram também o 10º, o dízimo, a 10ª parte até da pimenta do reino. Das grandes cidades, a pimenta do reino era e é, como em muitas cidades da Índia, da Arábia Saudita, de Israel, era um tempero delicioso, haja bom gosto, não é? E então havia a cobrança de 1/10 da colheita desta semente maravilhosa e desagradável. E assim, a história é dificultada, porque Jesus tinha que ir a Jerusalém e passou pela região proibida. Mas como ele era o nosso rei especial, arranjou logo uma desculpa, porque se sentou em uma única fonte que foi feita pelo pai Jacó há mais de 200 anos. Ainda existe a fonte.
e a gente vai e joga uma pedrinha. Em breve não existe mais, porque ela vai entupir de pedra e acabou-se. Porque a humanidade é assim. Nós adoramos destruir. Então, quando nós vamos, por exemplo, na Fontana de Trevi, a gente atira para trás um euro não, 50 centavos, não, 20 centavos, não, uma moedinha. E de vez em quando tem que limpar, porque entope tudo de moedas. E o que é muito bom para o Estado, porque assim conserva a fonte de Trevi, em Roma. E então, Jesus sentou-se na beira da fonte e ficou ali tranquilo. Era a única fonte da região. Veio uma mulher, as samaritanas, dizem, são muito bonitas, são um pouco diferentes dos judeus, principalmente do nariz. O nariz não é adunco como o nariz dos judeus, é o nariz grego, afinado, bonito. E então chega aquela mulher muito bonita com um cântaro e olha para aquele homem sentado na beirada do tanque, era um tanque que vinha até em cima, ele sentou-se e ela pegou o balde e jogou para tirar a água lá no fundo. Quando ela estava puxando a corda, ele lhe disse assim: mulher, dá-me de beber. Ela olha e diz: como? Como te atreves? Tu que és judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Tu falas para te dar água. Ele disse: sim, mas eu não necessito da tua água, porque eu te posso dar uma água que matará a tua sede para sempre. Esta água, tu voltarás a buscá-la, porque amanhã terá sede, mas aquela que eu posso dar, essa vai preencher o vazio da tua vida e nunca mais terá sede. A mulher se exalta: ó, Senhor, então dá-me dessa água. E ele olha para ela e sorri, e ela continua: eu sei, pela tradição, que um dia virá o Messias, e que ele não dará à humanidade, pela graça, dará a Israel o poder de governar a humanidade. Então nós esperamos o Messias. Como podes tu dar dessa água? Ele se volta para ela sorrindo e diz: mulher, eu sou esse que te pode dar a água. E ela se espanta. Como é que aquele homem modesto, mal vestido, pés descalçados, poderia ser o profeta que ia mudar a vida do mundo e colocar Israel como a capital do mundo? Ela então diz: como? Tu podes ser o nosso profeta? Deixa-me e chamar o meu marido. E ele aí se desvela: mulher, esse que tu tens não é teu marido. Já tiveste 5, e este não é teu marido. Quer dizer, ela era uma mulher alegre, já tinha tido um pouco do passado. E então ele foi no ponto vulnerável. Ela teve um choque, porque a prostituição, ou múltiplo sentido de união, era duramente castigada em Israel até hoje. E então ela diz assim: mas como tu sabes? Sei, porque este homem com quem tu estás não é o teu marido. Então deixa-me chamá-lo, para que ele veja e creia no que tu me acabas de dizer. E a mulher sai e vai dizer: encontrei o Messias ali no poço do pai Jacó. E ele é verdadeiro, porque ele deu a minha vida. Até hoje, nós andamos atrás das ciganas. Eu tenho uma amiga que há muitos anos estava ali em São Pedro, na catedral, e uma cigana deu a mão dela e disse: olha, você vai se casar. Coitadinha, ela já estava mais do que madura. Você vai se casar, é uma maravilha. Vai se casar com um espírita. Ave Maria. Ela ficou e procurou o centro espírita, logo para frequentar, ninguém sabe o destino, e achou o nosso. E meteu na cabeça que eu era o marido dela. Isso é o que foi mais interessante. Pediu para morar conosco aqui na mansão, para ajudar. Claro que não pôde, mas ficou muito amiga nossa. E eu lhe perguntava: como é o nome do seu futuro marido? Ah, é um orador espírita
que tem uma instituição, até eu vivo bem perto dele, mas não tinha coragem de dizer quem era. E quem é, afinal, esse orador espírita? Se você aprofundar muito, você descobre. Eu aprofundei muito e até hoje eu não descobri. Coisa interessante. Pois bem, ela, como toda mulher, quer logo saber do futuro. Eu tenho uma amiga que na noite de São João chegou numa bananeira e puxou uma faca e disse: eu quero saber o nome do homem com quem eu vou casar. Só pode fazer isso agora para o ano, porque a noite de São João passou. E no dia seguinte de manhã estava lá escrito fulano de tal. E ela encontrou fulano de tal, casou. Deus há de me ajudar que para o ano eu me lembre, para poder dar minha facadinha, porque 97 anos, da flor da idade, né? Eu devo encontrar uma garota no mínimo de 30, porque é uma loucura. Quanto mais velho, como dizia um amigo com muita ironia, bode velho, capim novo. Ele falava isso com ironia, que eu só vim entender muito depois. Então, quanto mais velho, mais esperança a gente terá de um matrimônio feliz, como eu estava vendo 5 maiores matrimônios do mundo do ano passado. Teve um matrimônio na Índia do homem mais rico, o seu filho, no qual foram gastos 125 milhões de dólares. Somente rosas foram 10 mil rosas. Acabaram praticamente as rosas da Europa. Então, meu Deus, quanto é que esse homem deve ter para o filho gastar no casamento, que daí há 2 semanas ele achou que a mulher não era o que ele esperava, deve ter gasto mais 125 para desmanchar o casamento. São as loucuras humanas. Então, esta é um pouco da historiografia. Esse mar da Galileia, que dá uma temperatura tão boa à região, está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que é a mensuração de todos os mares do mundo, 200 metros. E o Mar Morto está abaixo 400 metros. É a região mais profunda da Terra, é a região do Mar Morto. É tão curiosa a questão da salinidade do mar, que uma das características é nada desce ao fundo do mar. Então eu vi pessoas deitadas, lendo, flutuando e lendo. E o mar, na sua trajetória, que está morrendo. Nesses dias, ele já diminuiu uma intensidade muito grande. Então, de alguma forma, esta é a região. A Galileia vivia, portanto, de pesca. Segundo um grande historiador, havia mais de 2.000 barcas de pesca no tempo de Jesus. Tudo era a praia. Daí ficaram célebres Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, todas aquelas cidades à margem que fazem lembrar Copacabana, aquela parte curva de Copacabana, quando acendem as lâmpadas, o colar de pérolas, pois ali também ficava o colar das chaminés e das pequenas fogueiras, que eram feitas em candeeiros com óleo. As casas colocavam óleo, colocavam pavio, acendiam, e a orla do mar ficava avermelhada, àquele tempo das residências, à margem do mar. E foi à margem do mar que Jesus narrou as mais belas histórias da humanidade, conclamando-nos à simplicidade, ao perdão. Muito bem, então nascer nessa região era, tipicamente, ser um futuro pescador. Há uma pequena cidade que é denominada a Cidade da Pesca. Todos que nasceram ali passaram pela Cidade da Pesca para afilarem, porque eram descendentes. E havia uma descendência muito honrosa de um venerando homem chamado Jonas. Jonas teve um filho homem. Quando se tornou adulto, Jonas morreu. E o filho casou-se. Chamava Simão. Simão Bar Jonas. Mais tarde, Jesus o chamaria Petros, pedra,
porque era muito teimoso, e passou a posteridade com o nome de Pedro. Simão Bar-Jonas é o tradicional Simão Pedro. Simão Pedro já era assim chamado quando ele ouviu falar dos essênios, uma civilização que morava numa montanha ali no deserto da Judeia. Era uma civilização que discordou da grandeza da tradição da lei e dividiu o templo de Jerusalém. Então, aqueles homens e mulheres e crianças vieram habitar o deserto e seguir uma tradição religiosa. O celibato, a reencarnação, a castidade, a pureza dos alimentos e não misturar a raça em hipótese nenhuma. Então se diz que Jesus esteve entre os essênios. Não é verdade. Não é uma verdade histórica. Ele nunca saiu de Nazaré, a cidade em que ele morava. Nazaré, por sua vez, está na Galileia. E esta Galileia é esplendente, como dissemos muito, é muito pobre. E ele era também pobre, seu pai era um carpinteiro, um modesto carpinteiro, numa aldeia de 200 pessoas, mais ou menos. E ele trabalhava na construção da futura capital da Galileia, porque naquele momento a Galileia tinha por capital Tiberíades, homenagem que foi feita ao imperador Tibério, o imperador de Roma, Tibério. Tiberíades é uma homenagem a uma cidade hebreia que foi construída em homenagem ao imperador. Todo o mundo procurava servir a Roma. E como a Judeia, a Galileia, a Samaria eram províncias de Roma, as homenagens ao imperador eram contínuas. Desta forma, acontece que Simão Pedro, ou Simão Bar-Jonas, Simão filho Bar, ou bem, significa filho de. Então, Divaldo Bar-Franco, filho de Franco. Mais tarde é que vem as colocações do sobrenome. Acontecia que ele tinha necessidade de entender Deus. Era um pescador modesto, semi-alfabetizado, bem pouco alfabetizado, como era a ocasião habitual em todos. Daqueles 12 que Jesus chamou, só tinha um, que era culto, era Mateus, que era escrivão de uma coletoria, Mateus. E tinha um com uma grande sagacidade. 11 eram galileus, eram, portanto, limitados. Um deles era judeu. E como judeu, ele tinha melhores possibilidades. Chamava-se Judas. Foi o traidor. Os amigos pobres mantiveram-se. Mas aquele que era muito sábio, de conclusões rápidas, de mente avançada, foi exatamente o traidor, como acontece ainda hoje na cultura contemporânea. Quanto mais hábil, quanto mais inteligente, com exceções, mais faceiro, mais cruel, mais indiferente, mais egoísta. Então, Judas irá trair o amigo, mas Pedro vai estudar com os essênios, ouvir-lhes palestras. A Essênia até a Judeia é uma região tanto longa, mas até Cafarnaum é relativamente perto, como Salvador, Feira de Santana. Então, periodicamente, de toda parte, iam judeus ouvir os essênios. João Batista foi também um essênio. Ele estudou e soube que viria um dia o grande profeta que era Deus. Então morre Jesus, ou melhor, morre nesse momento João. E Pedro está com a alma estraçalhada de angústia. Jesus o convida para que venha pescar almas no oceano da vida. E Pedro, cuja data hoje recordamos,
parte para acompanhar o mestre e compará-lo com a doutrina que ele havia escutado entre os essênios. As duas doutrinas são muito semelhantes. O amor, a dignificação da mulher, o respeito aos mais idosos e, acima de tudo, o espírito de pátria, que os povos antigos cultivavam muito. E então Pedro tinha uma barca, era um velho pescador, a sua barca era famosa, que agasalhava mais tarde 12 companheiros, Jesus e alguns outros mais. Então a história de Pedro pode começar aí. Ele tinha em casa sua sogra, se vê que ele tinha bom coração, a sogra morava na casa dele e adoeceu. Pela manhã despertou com febres e ele disse ao mestre que não poderia acompanhá-lo porque a sua sogra estava doente. O mestre entrou na casa, tocou na mulher e pediu para levantar, curando-a. Nós vamos encontrar no Evangelho essa cena, a cura da sogra de Pedro. Aí Pedro fica deslumbrado, porque os essênios não curavam. Jesus ia, portanto, além deles, dos dons culturais, o dom de amor. E Pedro vai ficando cada vez mais íntimo e oferece hospedagem a Jesus na região, porque Jesus veio de Nazaré, a 105 quilômetros de distância, numa estrada pedregosa e em direção das montanhas da Judeia. E ele passa a viver com Pedro, e os amigos passam a ter uma vida socialista, não o socialismo dos modernos comunistas, de Marx, de Engels, de outros, mas o socialismo que é meu é nosso, o que é seu é nosso, o que temos é de todos nós, porque viviam em comunidade. Nós tentamos fazer essa comunidade aqui na Mansão do Caminho. Todos que moravam eram e são proporcionalmente donos de tudo. A entidade lhes provê do que é necessário, de tudo o que lhes é necessário, exceto aquilo que foge às regras da boa convivência. E a pessoa retribui com o seu trabalho de dedicação. Seria uma forma de educar. Nós educamos 662 crianças, que hoje são adultos. Então, esse tipo de colégio havia elegido Judas por ser o mais hábil para controlar as finanças, porque eram 13 bocas para se alimentar, especialmente no inverno, quando ficavam juntos, porque não podiam viajar, pelos rigores das tempestades, inclusive de neve, na região. E Pedro ficou muito amigo de Jesus. Jesus, apesar de mais novo, tinha 28 anos para 29. Pedro deveria ter 45 para 50. Passou a obedecer a Jesus como um carneiro manso. Então, nós vemos nas oleogravuras a concepção de um Pedro gentil, sorridente e teimoso. Então, há uma cena narrada pelos Espíritos que é muito interessante. Primeiro, quando Jesus fala da beleza. A beleza não são os traços da forma, mas são as linhas do caráter. Porque a forma muda. A cada hora, o envelhecimento é inevitável, o desgaste. E chega o momento em que a pessoa até muda completamente. Eu conheço pessoas idosas que eram do meu tempo, que são verdadeiras cucas, mulheres que ficaram horríveis, homens que ficaram uma lástima. E um deles me perguntou há pouco tempo, lembra de mim de volta? Como é que eu vou lembrar de uma coisa dessa? Mas eu não disse o que era a coisa. Mas eu não me lembro de ter visto nada mais feio. E ainda tinha um tipo de autismo de determinados tipos, de ficar repetindo. Eu digo, meu Deus, é muita sorte envelhecer assim. É muita sorte. Pois bem, é o caráter. E você falava muito sobre isto.
E caminhavam entre Magdala e Dalmanuta, 2 cidades. Fazia um sol de rachar. Então, no meio do caminho tinha um cachorro morto que exalava odores pútridos. E os discípulos logo tomaram uma atitude de escárnio, fecharam as narinas, olharam com desdém. Jesus, então, vendo aquela cena, se aproximou do cachorro, olhou bem e disse: vinde cá, estais registrando o odor pútrido do cão. Olhai os dentes dele. Não me lembro de haver visto dentes tão perfeitos. É equivalente a dizer, em qualquer beleza há feiura. E em qualquer feiura há beleza. Há toques de beleza. Há manifestações que às vezes são físicas, mas são uma aura. Já tem visto, ou todos nós temos visto, moças lindas casadas com rapazes horríveis e vice-versa. E ela diz assim, como é que pode? É uma aura que a pessoa tem, é algo que atrai. Perguntaram a Miss, porque ela estava casada com aquela criatura horrorosa. Isso foi do tempo que eu acompanhava o noticiário das misses. Agora são misses, não são mais misses, mas são veteranas, até de 40 graus de cirurgia, estão nos concursos. E então, ela disse assim, eu não sei porque que adoro o meu marido, ele é mais velho do que eu, 20 anos, é feio, mas eu adoro ele, ele tem algo que eu não sei o que é. É esse toque de beleza que nós temos. Coitada, não tem da beleza física, uma irradiação qualquer, é realmente feio, mas é uma gracinha. Não pense que esse gracinha é coisa boa, não. É coisa horrorosa. Pois bem, então, nós vamos ver a maneira como Jesus lecionava. Ele falando desta beleza dos cães, ele estava mostrando como nós deveríamos ter um olhar de compaixão para todas as coisas. Cada um é o que pode e não o que gostaria de ser. Mas uma que os Espíritos contaram é que numa reunião, numa estalagem, Pedro estava conversando e todo mundo falava mal do imperador. E Pedro, então, falou ainda pior. Como agora, no tempo, todo mundo fala mal de todo mundo, né? A gente que não sabe nada também fala, se mete, opina e dá a impressão que a gente é muito íntimo. E Jesus ficou ouvindo Simão falar horrores do imperador. Quando houve o silêncio, Jesus perguntou assim, Pedro, tu já estiveste em Roma? Não, mestre. Tu já estiveste na casa imperial? Não. Tu conheces o imperador Tibério? Não, senhor. Mas tu falaste tão mal dele que eu pensei que tu eras o confidente dele. Se Jesus viesse passar uma temporada conosco, hein? E ele, claro, que ia dizer outras coisas, tenham compaixão. Ele também vai morrer. E o mal que está fazendo, ele vai pagar, porque ninguém fica livre. Notaram a nossa receita para quem é mau. Pois bem, então, interessante notar como Pedro era, então ficou envergonhado, é claro, porque o mestre sempre reprovava. Mas então ele estava no lugar e a multidão cercou. E havia uma mulher da Cananeia, uma região do norte da Galileia, que sofria de um fluxo sanguíneo que não parava. E para os judeus, esse fluxo sanguíneo é algo indecente. Daí eles têm toda uma doutrina a respeito do fluxo mensal feminino. E então essa mulher vivia envergonhada, porque ela estava sempre com o fluxo sanguíneo. E a multidão era enorme. E essa mulher da região cananeia havia falado que Jesus curava. Então ela fez uma viagem a sós, da sua região, num outro país fronteiriço, e veio até a região em que ele se encontrava, que hoje pertence à Palestina. Ela chegou e não podia alcançar o mestre, mas ela foi empurrando como que não quer nada.
um empurrãozinho para cá, dava um passe, e quando estava junto, quase ao mestre, alguém passou e tomou-lhe a frente. Ela não teve outra alternativa senão pegar num dos vestidos dele. A roupagem feminina era larga, era um vestido sobre a calça masculina. Então ela pega, não diz nada. Jesus se volta para Pedro, que estava ao seu lado, e pergunta. Notem a pergunta e o desvario da resposta. Simão, alguém me tocou. Mas como é que eu vou saber que alguém te tocou? Ele era bem igual a gente, né? Reagia logo. Essa multidão horrorosa, empurra para lá, empurra para cá, e tu vens me dizer que alguém te tocou? Ele te tocou, Pedro. Como tu sabes que te tocou? Aí a mulher que estou dizendo, fui eu. Eu toquei e o meu fluxo parou. Apenas com o toque na indumentária, mostrando a aura curativa deste homem. Nós encontramos isso muitas vezes em nossa vida. Recebemos uma visita e é tão agradável a visita que dizemos, faz-me um grande bem quando fulano me vem visitar. E no sentido oposto, quando diz assim, fulano está aí, diga que eu não estou. Porque me arrasa, me dá dor de cabeça, me dá dor de estômago, só fala da vida alheia, porque há pessoas que não sabem conversar, só sabem acusar. Eu conheço muita gente, e se nós dissermos assim, as lâmpadas são fortes para quem está olhando, porque termina afetando o nervo óptico. Aí alguém dá logo uma teoria, o que você queria? Queria mais fraca? Elas, aliás, não são nem tão fortes, sempre está contra. Eu, às vezes, falo de propósito para ver a pessoa reagir. É uma doença, é um estado interior de instabilidade emocional. A pessoa não está de bem consigo, então ela arrasa tudo o que encontra. Tudo o que encontra está errado, porque assim ela fica melhor, perante o seu próprio inconsciente. Se alguém aqui, por acaso, estiver com essa síndrome de ver só os defeitos, eu falei sobre isso naquela aula de Albert Einstein, quando ele botou a mancha branca, preta naquele tecido branco. Então, nós vermos o lado bom, mesmo das coisas ruins. É muito difícil a gente ver uma coisa boa no antipático, não é? Porque o antipático, para nós, tudo que ele faz é antipático. Ele anda de uma forma antipática, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo. Ué, mas é gente. E se é gente, é coisa boa, Deus me perdoe, mas é coisa boa, é gente. Daí Pedro era esse indivíduo com quem eu me afino muito, porque de vez em quando eu dou uma pedrada evocando Simão Pedro, mas era um amigo fiel. Toda vez que Jesus tinha um milagre, um fenômeno extrafísico, chamava Pedro para testemunhar. Foi assim, naquela manhã, no Monte Tabor, quando eles estavam deitados e passaram a noite em contato com a natureza, ao amanhecer, ele, Tiago e João, viram Jesus erguer-se do solo, planar além do solo, e viram dois seres conversar com Jesus. Identificaram como dois grandes profetas, Elias e João Batista. Essa transfiguração do Evangelho é uma das mais belas páginas da mediunidade de Jesus. E eles ali ficam, e os discípulos se deslumbram. E Pedro volta-se para Jesus, quando ele desce, Senhor, faze aqui 4 cabanas, para que fiquemos longe da multidão e possamos entrar na luz divina. Jesus olha para ele assim, Simão, eu vim para os infelizes. O médico é para os doentes. A ajuda é para os necessitados. Então desçamos da montanha até Esdrelon, que é a terra da planície, onde estão as dores humanas. E eles desceram.
Assim que desceram, um pai disse a Jesus: Senhor, vê meu filho. Um espírito mau o toma e ele convulsiona até babar sangue. Jesus vai olhar o rapaz epiléptico e percebe que não é uma epilepsia, é uma manifestação mediúnica semelhante à convulsão epiléptica. Jesus se aproxima do paciente que está convulsionando com baba sanguínea e diz: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. E o espírito saiu. O rapaz ficou bem. E ele entregou ao seu pai absolutamente curado. Esta cena, a mim, me comove, porque eu já vi muitas crises de epilepsia, muitas de obsessão. Existe a epilepsia de ordem cerebral e a epilepsia de ordem mediúnica. As duas são primas, estão próximas, e na grande maioria são obsessões que se transformam em fenômenos epilépticos, quando o cérebro se desajusta e termina por perder a sua função nutricional dos neurônios. Então, os discípulos ficaram um pouco decepcionados, porque disseram várias vezes: saia, saia, saia. E o obsessor dizia: não saio, não saio. Eu também já vi isso. Eu estava numa reunião espírita e o presidente não tinha um bom caráter. Era de todo mundo sabido, porque todo mundo sabe o lado negativo dos outros. E então o espírito tomou de um médium e era uma entidade perversa. Ficou zombando. E o presidente se encheu de presunção e disse: em nome de Deus, eu te ordeno que saias. O espírito disse: em nome de Deus, eu lhe digo que não vou sair. Eu digo: agora que está. Era tudo em nome de Deus. Aí o presidente disse: eu te ordeno em nome do Pai. O espírito disse: não saio em nome do Pai. E aí foi aquele entra, aquele sai, aquela coisa. E aí o homem foi ficando irritado. Quase que foi a vias de fato. Mas pegou a pessoa, sacudiu e disse: desligue. O espírito fez: não desligo. Você não tem autoridade moral para falar comigo. Você quer que eu conte a todo mundo aqui? Aí ele disse assim: eu não lhe permito, espírito, mas eu me permito. E aí deu umas contadazinhas que a gente já sabia, não precisava, mas confirmou. E ele teve que ir embora. Quando ele foi embora, o espírito disse, fingindo de digno, querer nos dar lição de moral esse sujeito. Claro, ele abandonou, porque tinha que escolher a moral ou a doutrina. E no outro lado ele já estava mais afeiçoado, ficou por lá. E nunca mais ele falou com o espírito, porque os espíritos não nos obedecem. Eles respeitam nossos valores morais. Então os espíritos, porque tu conseguiste e nós não. Notem a resposta. Eu estou dizendo ipsis verbis, como está no Evangelho. Jesus diz, porque para esta classe de espíritos fazem-se necessários jejum e oração. O que fez a igreja? Estabeleceu o jejum alimentar. Quer dizer que a gente, deixando de comer de manhã até meio-dia, que é o meu jejum, vai ter força de fazer os espíritos nos temerem. Isso é bom quando a gente faz jejum, porque emagrece. É uma das éticas fechar a boca. Não adianta fazer medida de caloria e toda hora ficar com um pedacinho de carne mastigando. Eu estou numa dieta rigorosa, mas está sempre mastigando. E quando somam as calorias, sobem, é claro. Tem que fazer jejum moral. Falar mal do próximo. Atitudes indignas. Ausência de compaixão. Impiedade. Ciúme, e etc. Então eles ficaram, mas como? Jejum de valores morais. E oração. Muita gente chega assim, Pai nosso que está santificado, saia. O Espírito faz, não saio. Porque isso é uma oração, isso é uma recitação de palavras.
Eu não gosto muito do Pai Nosso, porque eu já sei tão de cor que eu pego de qualquer ponta e termino de qualquer lugar, de trás para frente, da frente para trás. A oração é um estado de comunhão com Deus. Então eu fecho os olhos e digo assim: ei, meu Pai, estou mal. E aí não precisa dizer a ele o que é, porque se ele não souber, é um pai muito desgarrado, né? Mas quando a coisa é muito grave, eu digo para ele não esquecer, deixa eu lembrar. Eu fiz tal coisa, meu Senhor. Então ajude-me, não com arrependimento, que eu já me arrependi, mas com a oportunidade de resgatar o mal que eu fiz, porque fui eu quem errou. A minha prece é tão curiosa. Eu oro no cinema, às vezes o filme dá muito chato quando vou. Eu devo ter uns 3 anos que fui. Fui lá para ver um filme técnico, muito bonito, e não voltei mais. Então, eu estava no auge, digo assim, que beleza, Pai Nosso. Mas Jesus, que coisa linda pode fazer o ser humano. Aí mandei brasa numa prece, em benefício dos atores, em benefício dos artistas, daqueles que estabelecem as regras, pela beleza que ele pode trazer numa sociedade justa do futuro que os homens corromperam. Então, esta é a prece, e eu sinto o efeito na hora, porque eu sei que Deus é meu Pai, e eu prefiro muito não falar sobre ele, eu prefiro falar mais com Jesus, que é meu irmão. E com o irmão a gente tem mais facilidade, né? Com Deus, ele olha assim e faz: não te posso perdoar, porque eu sou Deus. Eu te posso dar uma chance de tu te perdoares. Mas com Jesus a gente dá um pouco, enrola. Ah, Senhor, o Senhor que já esteve aqui, já viu como é difícil, tem um pouco de compaixão e diz assim: coitado, tá certo, deixa para lá, vamos para a prova. 7 vezes. Eu nunca me esqueço de uma senhora que era casada, eu já contei, mas é que eu acho tão perturbadora, que é linda. E ela foi a Chico Xavier e disse: Chico, eu sou casada e meu marido é alcoólico. Eu já o perdoei mais de 1000 vezes. Dia sim, dia não, ele está bêbado. Não aguento mais. Eu vou divorciar porque eu me vejo livre dele. Aí eu disse: minha filha, mas você já mais de 1000 vezes? Mais de 1000 vezes. Então já perdoou. Aguenta um pouquinho, porque se você não aguenta bem, na próxima vem com ele novamente. Portanto, quem não quiser vir com ele e ela novamente, aguente nessa. E no final, na hora do enterro, chore de alegria. Deus te leve, muita paz, seja muito feliz. Estou livre, dessa sou livre. Pois bem, então a pessoa dizia: veja bem, Chico, Jesus falou perdoar 70 vezes 7 vezes. Ora, 70 vezes 7, 490. Eu já perdoei mais de 2000, já paguei tudo, não é? Chico diz assim: Emmanuel, o meu guia espiritual, está dizendo que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, cada vez que a pessoa fizer algo conosco. Ela disse: então não acaba nunca. Emmanuel disse: não acaba nunca. E isso eu vi. Viajei. Quando eu voltei, ele disse assim: Chico, aquela senhora, ele disse: ah, Divaldo. Daí a uns 2 meses ela apareceu de luto. Naquele tempo usava o negro como luto. E então eu perguntei: mas quem morreu? Ele disse: meu marido, Chico. Ele está vendo? Você se divorciou? Não, graças a Deus. Mas, Chico, eu vou te contar uma coisa. Fiz muito bem não divorciar, porque ele era assim, não sabe? Mas quando ele estava bem, ele era tão bom. Ah, criatura. Aí o Chico me disse: Divaldo, quem é que entende coração de coração? É mesmo a pessoa grosseira, depois vem com aquela ladainha: me perdoe, é porque eu ando com muita coisa. A gente olha para aquela coisa e diz assim: meu Deus, meu destino amarrado a esta calça ou a esta saia? Deixa para lá, já passou a mágoa, é meu bem e tal. E dizem que a volta é muito melhor. Eu não tenho experiência, mas aqui deve ter muita gente que tem experiência. Daí Pedro sempre dava fora. Quando Jesus estava
no Monte das Oliveiras e os guardas vieram para poder prendê-lo, Pedro olhou para um deles, pegou a espada de um soldado e decepou a orelha de um soldado. Então foi muito curioso, porque Jesus pegou a orelha e sarou. Não disse que botou no lugar. Sarou a ferida, mas o cara ficou sem orelha. É natural. E uma pessoa sem orelha nessa região é um ladrão. Uma das punições ao ladrão é amputar a mão, na Arábia, e cortar a orelha em Israel. As leis permitem essas e outras penas muito maiores. E então Jesus pegou a orelha, e a gente não sabe o que ele fez, e disse: Simão, aquele que fere com a espada, pela espada perece, mostrando que não podemos fazer o mal. E há uma lenda que na hora da morte, em Roma, nos pântanos vaticanos, onde hoje é o castelo, o grande castelo, no imenso pântano da frente da igreja de São Pedro, Pedro estava diante de uma multidão e ia ser crucificado. E aquele homem que ficou injuriado passou a usar um boné que caía do lado, cobrindo a falta da orelha, e passou a odiar Pedro com todas as forças. Agora ele estava diante do seu algoz e tirou aquele artifício e disse: lembra-te do Calvário. Pedro lembrou-se. E conta a lenda ou a história que Pedro, arrependido, ajoelhou-se diante dele e lhe pediu perdão. Os romanos interpretaram de outra forma e disseram: este homem é bem maior do que ele, porque ele está se ajoelhando a seus pés, é porque ele é bem maior. Então, vamos crucificá-lo de cabeça para baixo. E crucificaram Pedro, que também anuiu, de cabeça para baixo. Era a figura que estava com a orelha decepada. E contam algumas tradições brasileiras que determinado confrade nosso era aquele indivíduo, porque ele tinha um tipo autista de mexer toda hora com a orelha. E então só pode ter sido o que teve a orelha decepada por Simão Pedro. Eu não pego na orelha quase nunca, agora foi uma exceção. Tenho certeza que não fui eu. Daí a vida de Pedro é esta, mas ele teve a coragem de dizer: não mereço morrer como meu mestre. Ponham-me de cabeça para baixo. E foi crucificado ao revés. E passou a história como o mais perfeito discípulo de Jesus. A atividade humana coroou de santidade, que ele bem merece. E quando mais tarde Constantino uniu a igreja ao Estado, fez de Simão Pedro o primeiro papa, como se ele tivesse autoridade para ser o representante de Jesus na terra. O papa é a figura de Jesus em carne e osso na terra, o que é uma barbaridade, porque jamais temos condições de imitar Jesus nesse sentido de amor. Quando lemos Francisco, ele tinha uma tal sede de imitar Jesus, que um dia ele pediu a Santa Clara que ele desse um conselho. O que é que ela via nele que era reprochável? E ela lhe disse: meu pai, o seu zelo para imitar o mestre é tão grande que se tornou uma obsessão. Cada um tem o seu caminho a seguir. E o meu pai já atingiu o ápice. Não necessita imitar Jesus. É um símile
de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele passa a história como o maior imitador de Cristo. A figura doce e suave de Francisco. Ó Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. E Pedro, meu Pai, perdoa-me. Se alguma mágoa carrego no coração, limpa com o sangue do meu testemunho. Daí a história de Pedro, à luz do Espiritismo, é a mesma que a Igreja Romana mantém a respeito da sua individualidade. É o exemplo de fidelidade ao Mestre, de carinho, de perseverança, porque Jesus disse, na hora em que Pedro se negou a lavar os pés, Jesus disse, se não lavar teu pé, nada terás comigo. E Pedro disse, então lava-me. Mas não apenas o pé, o corpo todo. E ele deu o corpo todo, naquele momento da crucificação, para ter a sua ligação com Jesus. Vamos pensar nesse homem de caráter frágil, poderoso, que titubeava, mas que deu a vida. E peçamos aos céus que nos permitam vida e vida em abundância. Vamos pedir aos médiuns para que nos apliquem as suas energias. Senhor da vida e da morte, tem piedade de nós. Desejamos pedir-te em favor dos nossos irmãos passistas, para que eles possam enriquecer-nos de fluidos, ajudar-nos a transmitir energias balsâmicas e tornar-nos saudáveis, gentis e amorosos, como recomenda o Evangelho. Mas também nós te pedimos por nós próprios, pelas nossas necessidades. Nós te pedimos pela tua misericórdia para conosco, para a nossa família, nossos dissidentes, aqueles que nos odeiam, e também daqueles de quem não gostamos. Pedimos-te pelos que têm doenças terríveis e incuráveis, por Marta, pelos obsidiados, pelos espíritos que se comprazem no mal, para que se renovem. Também te pedimos em favor dos suicidas, essas almas frágeis que não suportaram o sofrimento e tombaram no abismo. Nós te pedimos, pela nossa casa, para que as vibrações do bem enriqueçam nossos espaços a fim de beneficiar-nos. Também nós te pedimos em favor de nossa água, que te expomos como verdadeira bênção. Repete o fenômeno de Caná, transformando o nosso líquido em medicamento, capaz
de nos ajudar. Pedimos-te pela nossa paz, pela paz em família, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Ó Príncipe da Paz, faze gerar no coração do ser humano a compaixão e a caridade, para que a paz estabeleça seu reinado na terra. Queremos agradecer ao Pai de misericórdia, à Mãe Santíssima, a Ti, Jesus, e aos Espíritos bons, a reunião desta noite, a oportunidade que fruímos de pensar em Ti e de estabelecer a harmonia em nós próprios. Está encerrada a nossa reunião.